A paz do Senhor, meu amado irmão, querido aluno, professor, pastor, dirigente de congregação, todos que amam a escola bíblica dominical. Estamos encerrando o segundo trimestre do ano de 2022, lição de número 13, 26 de junho de 2022, tema: a verdadeira identidade do cristão. E esse é o encerramento desse trimestre abençoado que estudamos sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. 26 de junho, texto áureo, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Verdade prática. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. A nossa leitura bíblica está em Mateus, a leitura bíblica em classe, está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 27, que é, na verdade, o contexto, né? O contexto do nosso texto está entre os versículos 21 e 23, que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o nosso textual está exatamente nesse contexto. Quando Jesus falou, né, sobre os que entram no reino dos céus. Então, entre os versículos 21 e 23, do capítulo 7 de Mateus, esses versículos, esses três versículos que eu li, são extremamente relevantes e instrutivos. Mas também existe aqui uma complexidade, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus não nega que grandes obras são feitas ou possam ser feitas. E nós também não precisamos negar o fato. Então, veja bem. Nesse versículo 22 fala, olha, naquele dia profetizarão no meu nome, falarão, expulsarão demônios, farão maravilhas. Então, acontecerão mesmo essas coisas, né? Só que quem está fazendo isso, infelizmente, tem um compromisso com a iniquidade, né? Mas que acontecerão, esses fatos acontecerão. Então, a grande lição é que o poder e o sucesso que o mundo vê, né, que é a maravilha, as coisas, isso não serve de critério legítimo sobre o conhecimento que alguém tem de Jesus, e nem mesmo da relação que mantém com ele. Então, às vezes a pessoa fala: não, mas tudo bem, ele está falando uma heresia lá, está cometendo um erro, mas ele, quando ele ora, ocorre milagres. Assim, Jesus só fala que não conhece essa pessoa, né, irmão? Então, uma pessoa, irmão, às vezes uma vida toda atrapalhada, cheia de iniquidade, mas ele tem um dom que estimula a fé dos outros. Então, claro que acontece milagre, porque a semente é a palavra de Deus, e a semente tem poder. Aquele filme, que é um trocadilho, né, intitulado Fé Demais Não Cheira Bem, é o nome do filme. É esse caso, é um pastor que faz campanhas evangelísticas e ele vai, as pessoas vão entrando na igreja, ele já vai identificando a pessoa, qual é o seu problema, quanto a senhora mora, qual é a sua doença, e vai passando para ele tudo via rádio, né? E aí a hora que ele vai lá para pregar, ele fala: você e tal, e aí revela a pessoa, mas na verdade ele já sabe, porque tem um grupo de pessoas que vão pegando as informações. Então ele vai fazendo isso. E aí as pessoas estão achando que é Deus que está falando, mas na verdade ele sabe, ele tem já todo esse esquema, né? Só que ele vai fazendo isso na cidade, levanta muito dinheiro, é um pregador, né?
Só, irmão, que tem um culto desse, que ele está fazendo essas coisas, e entra um menino paralítico com a irmã dele. E aí, conforme o pregador começa a revelar as coisas para a irmã dele, brota no menino a fé. E o menino que é paralítico sai andando. Sai andando, glorificando a Deus. Só que não fazia parte do esquema dele. E aí ele tem uma crise de consciência, né? Então eu não vou contar o filme inteiro, mas o filme é isso, né? O filme chama Fé Demais Não Cheira Bem. E mostra então que no meio de maravilhas, a fé de alguém ali pode brotar, né? Pode honrar a fé. Só que Jesus vai falar para essas pessoas que não têm temor de Deus, que manipulam descaradamente o seu público: eu não vos conheço. Essa é a fala de Jesus para eles, né? Agora, os falsos profetas sempre fizeram milagres. Eles sempre fizeram. Você vê que aqueles magos lá no Egito também transformaram água em sangue, também transformaram a vara em serpente. Eles também faziam, só que era falso, né? Então, os falsos profetas sempre fizeram sinais e prodígios e maravilhas também. Por isso que o povo acredita nele. Geralmente, entre os homens, o ato milagroso ou miraculoso serve de prova da presença da mão de Deus. Basta acontecer um milagre. Só pode ser Deus por causa do milagre. Mas esse não é Deus não, né? Então, notemos que os que assim falam, eles dizem que chamam Jesus de Senhor. Tanto é que no dia ele vai falar: Senhor, mas nós fizemos isso em seu nome. E Jesus fala: apartai de mim, vocês que praticam a iniquidade, né? Então, nós precisamos ter cautela para analisar todos os casos. Então, não é porque a pessoa prega bonito, que é uma pessoa que tem temor de Deus. Às vezes a pessoa não tem temor de Deus não, irmão. Às vezes ele acostumou, nasceu já num ambiente assim, está cheio, irmão, de líderes religiosos que nem acreditam naquilo. Ele aprendeu a pregar, ele prega que é uma beleza, mas ele aprendeu. Ele não faz aquilo porque tem temor de Deus, sabe? Prepara a mensagem, ora a Deus. Imagina, ele vai na internet, pega umas coisas lá e fala bem, ele fala mesmo. Um vendedor, tem vendedor que vende até coisa que você fica impressionado. Você nem quer comprar aquilo, você acaba comprando porque a pessoa tem habilidade. Então, tem gente assim, que usa o nome de Jesus, né? Mas Jesus vai falar naquele dia: eu não conheço você não. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus fala assim: naquele dia dirão: Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, fizemos maravilha. Isso é uma característica do pentecostalismo, né? Porque é no pentecostalismo que a gente ora, expulsa demônio, faz maravilha, porque os tradicionais não gostam disso, né? Então eu fico admirado disso. Como que uma pessoa pode manipular, usando o nome do Senhor, mas sendo iníquo, vivendo uma vida promíscua, de corrupção, de pecado, e manipulando a fé dos outros, fazendo aquilo. Só, irmão, que Jesus falou, e Paulo fala também: não importa se fazem com sinceridade, o importante é que o nome de Jesus está sendo pregado. E no dia do julgamento, Jesus vai julgar todos eles. Aí vai chegar lá: mas em teu nome, eu não conheço você não. Olha que situação. Que Deus tenha misericórdia, né? As pessoas precisam ter temor de Deus, irmão. O que eu mais percebo hoje é a falta de temor de Deus. As pessoas não levam as coisas com seriedade, não, irmão. Sabe? Vai fazendo, brincando com coisas santas. Não pode ser assim. Você vai fazendo piada, sabe? Não pode ser assim. A pessoa precisa ter temor de Deus. Sabe? Ter temor de Deus. Introdução da nossa lição. Então nós chegamos à última lição, a lição 13. A verdadeira identidade do cristão. Tudo sobre o Sermão do Monte. E a sua mensagem conclusiva é que o Senhor Jesus mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Então nessa lição, nós vamos fazer uma reflexão sobre fazer a diferença no mundo. Não só com palavras, né? Mas principalmente no nosso modus vivendi, né? Na nossa maneira de viver. É preciso ouvir e praticar o que o Senhor Jesus ensinou. Nisso, então, consiste a verdadeira identidade dos discípulos. Viver, o cristianismo é isso, viver o que prega e pregar o que vive, né? Então, primeiro, condenação dos falsos seguidores de Jesus, né? Os falsos seguidores
Que coisa, hein, irmão? Ter falso seguidor, pois é. Falso seguidor. Condenação dos falsos seguidores de Jesus. 1.1. Uma fé só de palavras. Em Mateus 7.1, o texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Olha, nem todo. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, não é suficiente. É preciso colocar em prática o que é pregado, o que diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude, em vida. João, apóstolo, ensina que não devemos amar só com palavras. Ah, eu te amo, mas faz tudo ao contrário, né? Tem gente assim, irmão. Fala que ama pessoas. Às vezes até você vê casais, né? Fala que ama, mas vive dando nota fora. Que amor é esse? Não é amor só de palavras, né? Não, tem que viver, irmão. A obra tem que ser verdadeira. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal, né? Tem que confessar verbalmente. A confissão verbal é sincera. Mas tem a ver com o coração transformado. Então a fé cristã também é uma confissão. Entretanto, para que essa confissão seja verdadeiramente, autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, do mais profundo do coração, né? Submete ao senhorio do Senhor Jesus. Então, 1.2, os milagres não transformam o caráter. O versículo 23, do capítulo 7, revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres. Que eles fizeram o mesmo milagre em nome de Jesus, isso é fato, isso ninguém está discordando. Mas, infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios no nome do Senhor Jesus é a prova de que estão fazendo a vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus, então, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as coisas humanas. Não, Jesus não foi lá fazer a obra de Deus. O importante é fazer a obra de Deus. A Bíblia, então, rechaça a falsa piedade. A pessoa demonstra uma coisa, mas não é nada daquilo. O ensino de Jesus mostra que a pregação, os milagres, as maravilhas realizadas em seu nome não são provas cabais e definitivas do seu verdadeiro discípulo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Então nós precisamos ser cuidadosos, de novo, quanto aos movimentos. Hoje está cheio de movimento, muito movimento, modismos que não acaba mais. E nós precisamos ter o discernimento em Cristo. 1.3, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Jesus é o que vive em total obediência a Jesus. Então ele vai fazer a vontade do Pai, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, que é o nosso texto áureo, né? Capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, fazer a vontade de Deus, não fazer de conta, mas fazer de verdade. Então, essa é a condição que Deus exige para entrar no seu reino, não é fazer de conta. Por isso, nós devemos orar a Deus: Senhor, faça a sua vontade. Senhor, me ajuda a estar no centro da tua vontade. Senhor, me ajuda a cumprir a tua vontade. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produz no nosso coração. Portanto, temos que orar que nem o salmista, Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito para um terreno plano. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. 2. Em quem estamos alicerçados? Onde está o nosso
alicerce? Está aonde alicerçada a nossa fé? Se tiver na areia, irmão, só Jesus na causa, né? O alicerce tem que estar na rocha. 2.1. O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo é preciso estar com os ouvidos abertos para acolher a palavra. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida. Por meio dela, então, o nosso interior é transformado. O impacto da palavra, o poder da palavra que esmiuça a penha. Ela desconstrói a nossa velha natureza pelo poder do Espírito. Então, no grego é logos. Se encontra no genitivo, né, que é um modo da gramática grega. A ideia central é a ideia de posse. Logo, não é qualquer palavra que ouvir, mas a palavra do Senhor Jesus. Cristo, então, a palavra de Cristo, o Logos, que é Cristo, que é essencial. Assim, os que querem construir uma casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande Senhor Jesus tem a dizer. Ele é o alicerce da nossa edificação espiritual. 2.2. A importância do bom alicerce. Todo mundo sabe, né? Uma vida secular, o alicerce é fundamental, né? Sem alicerce vai cair a casa, né? Os que lidam com construção civil sabem o quanto é importante, então, a construção do alicerce. Quando se ergue o edifício com os alicerces mal estruturados, isso está condenado à ruína, está condenado ao desabamento. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases, na estrutura. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras de dois construtores, dois alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, e outro insensato, ou imprudente, que edifica na areia, conforme Mateus 7, 24 e 27. As duas palavras gregas, ambas nos substantivos femininos, os que aparecem no texto para rocha é a Petra, a grande rocha, e o amnos, que é a areia. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a grande rocha, a Petra, está firme, estabilizado. Agora, quem constrói no amnos, né, na areia, está fragilizado, instável. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os terremotos da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Já o que está com a casinha na areia, aí, coitadinho, qualquer coisinha abala a fé dele. Então nós temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo. Veja cada um como edifica sobre o fundamento. 1 Coríntios 3,10. Né? E 2.3, a relevância do praticar. Não só ficar com palavras bonitas, né? Escutar e praticar as palavras do Senhor Jesus são as provas de que o discípulo está pronto para viver a plena obediência de Deus. O que ouve, pratica, o Senhor Jesus diz que vai assemelhá-lo ao foronimos. Foronimos é a palavra grega, o adjetivo que quer dizer inteligente, sábio, prudente, que não fundamentou a sua vida na efemeridade, né, na areinha, mas na rocha eterna que é Cristo. Então esse é o primeiro construtor, é o foronimos. O foronimos, ele é o prudente. Depois tem o moros. O moros, ou moros, o moros é o adjetivo para o ímpio, para o tolo, para o incrédulo, para o imprudente, para o que não tem discernimento. Esse coitadinho vai ouvir a palavra, mas ele não vai ser edificado. É insensato. Ele ouve a palavra também, mas despreza, né? Ouve a palavra, mas não é bem assim, olha.
Está ouvindo a palavra de Deus, a palavra que tem poder para libertar. Mas não é bem assim. Mas eu acho que não é assim. Mas eu penso diferente. Está edificando na areia, irmão. Não está edificando na rocha, que é Cristo. Né? E 3, terceiro tópico, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Nós somos cristocêntricos. Nós somos edificados na rocha que é Cristo. Jesus disse, nesta rocha edificarei a minha igreja. Na pedra, na grande pedra. 3.1, Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, né, cientistas, pessoas esotéricas, gostam do Sermão do Monte. Vive citando, não, coisa mais linda. É agnóstico, irmão, nem crê em Jesus nada. Hein? Com essa conversa, Jesus é um mestre iluminado, um homem, muito. O Espiritismo mesmo. Eles gostam do Sermão do Monte. Mas não, é só, né, só de fachada, né? Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um mestre, né? Tudo bem. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Qual? Aquele mestre lá que só fala do amor, mas não crê que Jesus é Deus, não crê que Jesus é o Salvador, que é um professor de bem, só isso. Que nem os muçulmanos consideram Jesus como um profeta, menor que Maomé. É um profetinho. Embora no Alcorão fala que Jesus é o verbo, que ele fez milagre, que ele ressuscitou, que ele foi até para o céu, mas não consegue ver que Jesus tem poder, né? Se eles acreditassem no que está escrito no Alcorão, eles iam ver que Jesus tem mais poder do que qualquer profeta. Porque não tem nenhum profeta que ressuscitou, que curou, que nasceu de uma virgem, que é a palavra de Deus e além disso foi para o céu. Então, né? Então, não basta reconhecer que Jesus é um profeta, reconhecer que Jesus é um mestre iluminado. Isso não basta. Hein? Os evangelhos apresentam Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento para transformar a vida deles no novo nascimento. Assim, o Sermão do Monte não apresenta os mestres, não apresenta Jesus como um mestre meramente humano, mas o Filho do Deus vivo, que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Então, tem gente que crê em Jesus também, mas no Jesus errado. Não adianta nada. Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva manarão do seu ventre. Então tem que crer em Jesus, como diz a Bíblia, não como diz sua opinião, como diz o Allan Kardec, como diz Maomé, como diz... Não é isso, irmão, Chico Xavier, não. Isso é a opinião deles. Tem que crer em Jesus, como diz a Bíblia, sabe? O que a Bíblia fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Jesus que tem que ser aceito. Jesus que disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse Jesus que tem que se aceitar como Salvador. É esse que diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 3.2, a autoridade no ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, né? Está lá, aquele povo maravilhado com a doutrina. Então a multidão via que o nosso Senhor Jesus ensinava com autoridade, não com aqueles rabinos daquela época. Eu acho, eu penso, eu tenho por mim. Não, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou mesmo do Antigo Testamento. Essa autoridade, então, vem diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus diz, todo o poder me foi dado, toda a autoridade. Mateus 28:18. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é meramente humano. As duas naturezas, o verbo que se fez carne. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar ou ensinar vem do Senhor Jesus.
do nosso Salvador. Sem mim, nada podeis fazer. Então temos que estar ligados na oliveira, na videira verdadeira. 3.3, Jesus como nossa identidade. Tá? Então é a última consideração aqui, Jesus como nossa identidade. Em uma perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, e por sinal, a nossa STADEC, a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, vai ter um curso agora, agosto e setembro, só de escatologia, com o pastor Juliano Fraga. Se você quiser fazer a inscrição, entre em contato com a nossa STADEC. Tá? Então, na nossa perspectiva escatológica, a respeito, então, das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a Ele, como Ele é. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Agora, desenvolvendo as bênçãos ensinadas por Jesus, sendo sal da terra, luz do mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim vamos nos identificando com o Senhor Jesus, tendo a mente de Cristo. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade do Pai. Essa tem sido a sua identidade. Procurar parecer com Jesus, ter a mente de Cristo. Essa é a vontade de Deus. E para nós encerrarmos essa última lição do segundo trimestre de 2022, né? Que foi abril, maio e junho. Considerações finais. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática. Não apenas para ser admirado, debatido, lido, não é só isso. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é desse mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Isso é muito sério, irmão. Nós estamos vivendo uma época de pseudos evangélicos. É um absurdo o que a gente está assistindo nesse país. Recentemente, isso é uma notícia de uma pessoa que disse ser pastor e estava fazendo uma rifa na igreja de uma arma. Foi preso, né? Mas veja que loucura. Como que um ministro de Deus, como vai fazer uma rifa de arma? Isso é uma ideologia do mundo. É o mundo que prega armamentismo. É o mundo que prega isso, irmão. A nossa guerra não é carnal, irmão. A nossa guerra é espiritual. Então os cristãos têm que ter a mente de Cristo e não serem dominados pelas ideologias desse mundo, porque as ideologias desse mundo vão passar. As ideologias do mundo, as ideologias políticas, as ideologias do pecado irão passar. Mas quem nasceu de novo, quem tem a mente de Cristo, quem guarda o sermão do monte no coração, não se pactua com as ideologias carnais das trevas desse mundo. Que Deus tenha misericórdia. Que a ética do sermão do monte seja uma verdade na minha vida. Que a ética do sermão do monte seja uma verdade na sua vida. Guarde esses valores do reino de Deus. Leia mais capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Leia, guarda no seu coração. Se inspira, pede para o Espírito Santo te orientar para você viver essa riqueza espiritual. Isso é o verdadeiro cristianismo. E não as ideologias violentas desse mundo. O verdadeiro cristianismo tem Jesus como modelo. E Jesus deu a vida por nós. Então, siga o Evangelho na sua plenitude. E não misturado com as coisas desse mundo. Que Deus continue abençoando sua vida. Se Deus nos permitir, a partir do mês de julho, nós teremos o terceiro trimestre de 2022. Aí nós entraremos em julho, agosto e setembro.
Que Deus continue abençoando a sua vida. Que essa riqueza espiritual produza muito fruto no seu coração e no coração dos seus alunos. Eu quero encerrar compartilhando com você, se você ainda não tem o meu livro, O Povo de Israel, ou então Jerusalém no Imaginário Religioso, são 2 livros, esses 2, ó. Você pode adquiri-los, acesse o site livrocristão.lojaintegrada.com.br. Então você tem que escrever livro cristal, né? É livro cristão, mas não tem o tio, né? Então livrocristal.lojaintegrada.com.br. Lá você vai encontrar esses livros, você pode comprá-los, eles irão para a sua casa. Olha que bênção, tá bom? E se você quer estudar na escola teológica, se você é da região de Campinas, a Estiadec, Escola Teológica da Assembleia de Deus, estão com as matrículas abertas, as inscrições estão abertas. Curso Teológico Básico de 2 anos, CFO, Curso de Formação de Obreiro, que são 2 bimestres. Vale a pena investir em você. Você pode fazer um curso livre, como por exemplo o curso de Escatologia com o pastor Juliano Fraga, que iniciará em agosto e terminará em setembro. E em outubro, nós iniciaremos aos sábados a turma de língua hebraica. Nosso professor está em Tel Aviv, em Israel, deve chegar depois do 2º semestre e nós vamos trabalhar esse curso. Então faça já a sua inscrição. Entre em contato no número aí do telefone da Estiadec e faça já, garanta a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, porque o nosso espaço físico não é tão grande. E para encerrarmos, convido você uma vez mais para ir comigo para Israel. Será em novembro de 2023, 9 dias, $3.390. Você pode dividir isso. Entre em contato aí nesse telefone, Renova Turismo, mas entre em contato já. Guarda a sua vaga. Eu só levo grupos pequenos, eu não levo grupos grandes, tá? Porque a gente quer ter um verdadeiro curso teológico, além do privilégio de conhecer a Terra Santa. $3.390, 9 dias, só que você tem que avisar lá. Eu quero ir no grupo do professor Alberto, senão você vai parar em outro grupo, tá bom? E Deus continua abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.